Meet? No nosso curso, é. No nosso curso. Olha só. Dá certinho. Bom, pessoal, vamos iniciar a aula de hoje. Então, hoje quem vai dar aula vai ser o professor Luiz. Então, só para quem entrou agora, a gente tem, na verdade, são 5 professores que estão responsáveis por essa disciplina esse semestre. 4 estão aqui, eu acho que a Emília ainda não entrou. A Emília participou na aula passada, né? E acho que na aula retrasada também. Provavelmente ela deve estar entrando a qualquer momento. Então, temos o professor Jolie e a professora Cristiana, que não estavam nas outras 2 aulas, porque eles estavam lançando aí o relatório da biodiversidade, né? Ou algo assim, vocês depois me corrijam. Mas o professor Luiz, eu vou deixar ele mesmo se apresentar. E, Luiz, a palavra. Então, tá bom. Então, vocês estão me ouvindo bem, tudo direitinho? Sim. Tá. Então, boa tarde, gente. Então, meu nome é Luiz Marques, eu sou um professor aposentado, mas colaborador ainda do Departamento de História do IFCH, da Unicamp, e trabalho desde 2022 nessa coisa que vocês estão vendo aí, chamada ILUM, Escola de Ciência, que pertence a um Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, é uma espécie de um bacharelado em ciência, e me chamaram lá para dar alguma coisa de humanidades para eles, porque eu não sou cientista. Então é isso. Bom, eu pensei em fazer uma proposta para vocês, como eu dou 2 aulas nesse curso, e eu achei que era interessante dar a vocês, então as 2 aulas, né, vão ser sobre esse mesmo assunto, embora elas sejam meio picotadas ao longo do semestre, não é a próxima aula, mas não tem importância. Isso aí que estamos fazendo agora, o debate sobre o poder preditivo do IPCC. Eu achei que seria interessante que a gente tivesse uma abordagem um pouquinho assim mais metódica sobre o IPCC, né, sobre esse grande coletivo, painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas. Eu vou falar um pouquinho introdutoriamente sobre ele, mas basicamente o que eu quero depois conversar com vocês é sobre exatamente a interação do IPCC, seja com a comunidade científica, seja com o arsenal, o acervo de observações sobre as mudanças climáticas que estão sendo enriquecidas o tempo todo pelos diversos instrumentos, etc., etc., e qual é o poder preditivo desses relatórios que nós temos do IPCC em relação às observações e em relação à recepção desses relatórios que eles fazem na comunidade científica. Então, mas lá o plano da exposição é esse, eu não vou falar disso tudo hoje, nem por hipótese, não sei aonde que eu vou parar, eu vou pedir a Gabriela que me interrompa quando fizer 1 hora. E então o plano da exposição é esse. Primeiro eu faço uma introdução, o contexto em que nasce, né, o IPCC, de 1972 e 88. 72 é uma data um pouco arbitrária, mas não importa. Projeções de emissões de gás de efeito estufa e de aquecimento do IPCC, né? O IPCC, ao longo da sua história, fará várias projeções de emissões e várias projeções de aquecimento, mas eu vou me deter mais com um pouquinho mais de densidade no grande relatório especial que ele fez em 2018 sobre o aquecimento de 1,5 graus Celsius, aquecimento médio, depois vamos falar sobre isso. 3, o retorno do overshoot, né? O overshoot é quando o IPCC fala que, de qualquer maneira, nós vamos ultrapassar, nem sempre ele falou isso, mas a partir de 2018 começa a ficar claro que, de qualquer maneira, mesmo que houvesse uma redução drástica das emissões de gás de efeito estufa, o aquecimento global ultrapassaria 1,5 graus Celsius, e não haveria forma de ele voltar, pelo menos num prazo de tempo histórico, digamos assim, se não houver uma remoção de carbono, ou seja, se não houver emissões negativas de carbono, ou seja, capturar tecnologicamente o CO2 da atmosfera. E o segundo ponto dessa questão é que 2 graus Celsius é mais iminente do que projetado pelo IPCC. 4º ponto, que é um ponto muito interessante, porque é um ponto no qual o IPCC reitera muito fortemente os níveis de incerteza em relação a isso, que é essa ideia de a captura de carbono pela biomassa, né, através da fotossíntese, o crescimento das plantas, etc., está sendo superestimada no inventário das nações em relação a
Deixa eu desligar meu telefone aqui, que eu esqueci de desligar. As nações, desde 1992, não é, quando houve o grande, né, tratado, que seria, então, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, ao lado das duas outras grandes convenções, né, sobre a biodiversidade e sobre a luta contra a desertificação, desde 92, mas depois com diversas formas, diversos protocolos, sobretudo o protocolo do Acordo de Paris de 2015, os estados signatários, né, as nações signatárias desse tratado, dessa Convenção Quadro, elas devem reportar às Nações Unidas as emissões de cada um desses países, mas essas emissões são as emissões líquidas, ou seja, as emissões uma vez que a biomassa daquele país retirou, não é? Sequestrou, através da fotossíntese, através dos oceanos, através dos solos, etc., ela sequestrou uma parte dessas emissões antropogênicas e portanto, as nações devem reportar essas emissões, só que exatamente como é que eles calculam, não é, o montante das emissões de CO2 subtraídos pelos sistemas naturais, e essa questão, há uma discussão muito grande, o IPCC reitera, eu disse a vocês, a incerteza sobre isso, sobre qual é o montante, para que a gente possa fazer esse cálculo, não é? As emissões brutas menos as remoções daria, então, as emissões líquidas, mas a gente não sabe se essas emissões líquidas são de fato líquidas. Está baseado em cálculos que não estão muito atualizados. O quinto ponto, projeções do IPCC de degelo e de derretimento do permafrost, né? O permafrost é todo esse conjunto de solos que permanecem pelo menos um ano, ou mais de um ano, mas pelo menos um ano, congelados, né? Eles não descongelam ao longo de um ano, mas eles ficam congelados, em geral, por milênios. O 6, as projeções do ritmo da elevação do nível do mar do IPCC, e aqui, efetivamente, é onde o IPCC pode ser criticado de uma maneira muito contundente, né? Porque essas projeções de elevação do nível do mar do IPCC são claramente, estão sendo claramente contestadas, e as observações mostram claramente que essas projeções são menores, são mais conservadoras do que nós estamos observando. De forma geral, veja, há uma postura bastante crítica de setores da comunidade científica em relação ao IPCC, mas é importante que a gente entenda, eu vou voltar a falar sobre isso, mas desde logo, a gente entenda que quando o IPCC acerta, ninguém elogia. É quando ele critica que as pessoas... então, quer dizer, não é que o fato de que haja uma quantidade crescente de críticas não significa que o IPCC não esteja acertando na maior parte das vezes nos seus prognósticos, mas é fato que há um descontentamento, sobretudo a partir de 2018, mas desde 2012 a gente já vê claramente bastante literatura crítica em relação a isso. A gente vai voltar depois a essas questões. Bom, os impactos, não só o aquecimento, mas os impactos provenientes, decorrentes do aquecimento, são maiores do que previstos pelo IPCC, e o IPCC, no último relatório, no sexto relatório, é o primeiro a admitir isso. Ele exatamente tem o começo do grupo 2, da segunda parte do relatório, ele fala exatamente que os impactos do aquecimento global têm sido maiores do que os impactos previstos nas avaliações anteriores do IPCC. Então, ele é o primeiro a admitir esse fato. Oitavo, aí é uma questão muito complexa, há uma resposta pior do clima, duplicação do CO2 atmosférico, ou seja, se vocês imaginarem que o ponto de partida que nós temos é uma concentração atmosférica do CO2 da ordem de 280 partes por milhão, ou seja, se você pegar 1 milhão de moléculas na atmosfera, 280 partes dessas moléculas eram CO2, isso no período pré-industrial, 1700, vamos colocar assim, por hipótese, uma data qualquer, anterior à Revolução Industrial. Qual é a resposta do clima, qual é a resposta da temperatura do planeta, do clima de forma geral, do sistema climático, a uma duplicação dessas concentrações, ou seja, no momento em que essas concentrações não forem mais de 280 partes por milhão, mas de 560 partes por milhão. E existe uma resposta de longo prazo e existe uma resposta de curto prazo, não é? Então, basicamente, há um cálculo, que é um cálculo muito importante, que é feito desde o final do século XIX, já se propunha essa discussão
ao longo de todo o século XX e aí, início do século XXI, não se avançou muito em termos de precisão. Basicamente, o que se pensava é que o clima, a resposta de longo prazo do clima seria de 3 graus, um aumento da temperatura de 3 graus, mas isso poderia variar de 1,5 graus Celsius a 4,5, porque veja, o nível de incerteza era muito grande, né? Se houver uma resposta do clima de 1,5, tudo bem, se houver uma resposta de 4,5, tudo mal. Então, havia uma muita precisão, e hoje existe cálculos que são mais aprimorados, e há um debate bastante acalorado, sobretudo de parte do James Hansen e da sua equipe, que falam de uma resposta muito mais grave do que aquela que os modelos anteriores têm, sobretudo até os primeiros 5 gerações de modelos. A 6ª geração de modelos já é um pouquinho mais, vamos dizer assim, alarmada em relação a isso, não alarmista, mas alarmada, mas as propostas baseadas em pesquisas de paleoclimatologia, como é que era o clima anterior, etc., em outras eras geológicas, mostra que essa sensibilidade seria maior, né? O ECS seria, então, o Equilibrium Climate Sensitivity, né? Ou seja, a sensibilidade climática de equilíbrio. Em que sentido isso? Quer dizer, o clima responderá a uma duplicação dessas concentrações até voltar a ter um novo equilíbrio, né? Então, por isso que é a sensibilidade climática de equilíbrio, né? Ou na sigla em inglês, ECS. O 9º ponto, tipping elements, né? Ou seja, o sistema Terra é composto de uma série de elementos de larga escala que tem por característica comum serem suscetíveis de ultrapassar tipping points, ou seja, pontos de não retorno ou transições abruptas para outros estados de equilíbrio, né? Então, esses tipping elements, ou seja, esses elementos de larga escala do sistema Terra, tem 16, 17, 18, vão aumentando cada vez mais, eles estariam mais próximos do que se imagina, ou do que o IPCC tem falado, tem escrito nos seus relatórios, do que tem admitido, né? Que eles estariam mais próximos disso. É uma literatura recente, bastante importante, que foi publicada, sobretudo, desde 2018 sobre isso. E a conclusão, finalmente, vou partir de um texto muito, muito interessante, que se chama, em inglês, mas também em português, Errando do Lado do Menor Drama, né? Porque os negacionistas foram fortes, até hoje, acusam muito o IPCC de ser alarmista. E, na verdade, as pesquisas mostram que, se o IPCC estiver errando de algum jeito, ele está errando do lado do menor drama, ou seja, ele está, de alguma maneira, sendo conservador. Então, antes de a gente começar, isso é só para mostrar o plano da exposição para vocês. Antes da gente começar, eu quero deixar bem claro uma coisa. O IPCC, talvez vocês todos saibam isso, mas quem não souber, talvez precise saber, o IPCC não faz pesquisa, no sentido que ele não faz mensuração do comportamento do fenômeno. Ele trabalha a partir do corpus da literatura científica sobre as questões climáticas, e ele colige essa literatura. A partir de um certo momento, ele estabelece um corte temporal, a partir do qual ele não vai trabalhar a literatura mais recente, a recentíssima, porque senão ele não vai dar conta disso, então ele faz um corte temporal em relação a isso, 2, 3 anos antes, alguma coisa assim, e aí, então, ele vai analisar, ponderar essa literatura e vai estabelecer, então, uma série de enunciados, e esses enunciados serão de diversos tipos de confiabilidade, né? De baixa confiabilidade, média confiabilidade, alta confiabilidade, muito alta confiabilidade, virtual certeza, né? Então, essa gradação do nível de certeza ou de menor incerteza é dada por a maior ou menor confluência de trabalhos que vão no mesmo sentido, com resultados convergentes ou mesmo idênticos, né? Então, percebem então que o IPCC ele é um sistematizador do estado, não atual, propriamente dito, mas do estado até recente da literatura científica sobre isso. Então, não se deve acusar o IPCC de estar fazendo pesquisa, ele não faz pesquisa, não é a função do IPCC. Então, era isso mais ou menos que eu tinha a introduzir a vocês desde o começo, tá? Olha, seria talvez interessante, a gente em geral fala que as perguntas podem ser feitas no final, etc., mas se alguém tiver uma pergunta urgente assim, por favor, não deixe de fazer. Então, vamos lá.
Eu começo em 1972, porque 72 é um texto muito importante. Tem então, muitas outras coisas de 72, teve a Conferência de Estocolmo, etc, mas esse texto é um texto que fez muita época, ele teve depois 3 ou 4 versões sucessivas, se chamados Os Limites do Crescimento, e é muito interessante, foi um grupo de cientistas do MIT que tiveram encomenda do Clube de Roma naquela época, em 68, de 72 eles fizeram esse livro, e esse livro usa a palavra climate change, mudança climática, apenas uma vez. E de maneira mais absolutamente, como eu diria a vocês, estão dizendo por aí que tem mudança climática, é uma hipótese, etc. Então, não é um problema. Em 1962, não é um problema a questão da mudança climática. E o primeiro, não é o primeiro, mas um texto importante, já desde 1956 se fala bastante sobre isso, bastante mesmo, artigos importantes sobre isso, desde 56 pelo menos, mas vamos pensar aqui em 72, você tem esse cara, o Sawyer, que morreu em 2000, em 1916 morreu em 2000, que publica uma projeção na Nature, um aquecimento de 0,6 graus Celsius até 2000. Essa é uma primeira projeção, não é uma primeira projeção, mas é uma projeção importante que foi feita, outras serão feitas logo sucessivamente, mas essa entrou na história, vejam que esse é um trabalho de 72, né? E ele vai falar, então, o aumento de 25% do CO2 esperado para até o final do século, portanto, corresponde a um aumento da temperatura média global, terrestre, marítima, combinada em relação ao período pré-industrial, convencionalmente chamado 1850-1900, na temperatura mundial, portanto. Um aumento um pouco maior do que as variações climáticas nos séculos recentes. Ou seja, portanto, haveria uma mudança na temperatura média do planeta que seria maior do que a variabilidade natural do sistema climático. É um pouco maior, somewhat greater, né? Algum pouco maior do que a variabilidade natural do sistema Terra, e efetivamente ele tem razão, ao longo de todo o Holoceno, nós tivemos variações de temperatura dessa magnitude no máximo, de 0,6 para cima ou para baixo, do período 1960 a 1990. Então, aí publicaram em 2007, né, então, há 35 anos, esse Neville Nichols publicou uma homenagem, né, em que ele fala, em 2007, vocês veem, né, há 35 anos, essa semana, a Nature publicou um artigo intitulado Dióxido de Carbono produzido pelo homem, efeito estufa, do eminente cientista atmosférico Sawyer. Em 4 páginas, Sawyer resumiu o que se sabia sobre o papel do CO2 na intensificação do efeito estufa natural e fez uma notável previsão do aquecimento esperado no final do século XX. Ele concluiu que o aumento de 25% no dióxido de carbono atmosférico, ou seja, nas concentrações atmosféricas dessa molécula de dióxido de carbono na atmosfera, previsto para ocorrer até 2000, correspondia a um aumento de 0,6 graus Celsius na temperatura mundial. De fato, a temperatura da superfície global aumentou cerca de 0,5 graus Celsius entre o início dos anos 1970 e 2000. Então, você percebe que os modelos, veja, o que é muito importante ter presente é o seguinte, os modelos a partir dos quais eles faziam isso eram modelos de uma simplicidade infinitamente menor do que o celular que a gente tem no bolso hoje. E, entretanto, eles acertavam bastante, por quê? Porque eles estavam escolhendo as variáveis mais importantes no comportamento desse sistema, o sistema climático, né? E, portanto, os erros que hoje em dia nós fazemos modelos com uma complexidade infinitamente maior, mas exatamente porque ela é muito complexa, entra o comportamento das nuvens, entra uma quantidade gigantesca de elementos que são bastante incertos e que fazem com que os modelos, às vezes, tenham uma precisão, pelo menos não é uma precisão maior do que aquelas que eram feitas a partir de elementos muito simples. Vou mostrar para vocês um deles. Mas você percebe que a partir de meados dos anos 70, olha o comportamento do clima, como é que foi. Isso aqui é o NOAA, tá? O NOAA é o National Oceanic and Atmospheric Administration, é o NOAA, que é um corpo de cientistas que pertence ao governo dos Estados Unidos. Qual é o período de referência deles? O período de referência deles é diferente do IPCC e de outros sistemas, não é o pré-industrial, não é o 1850 e 1900. É a média do século XX, né? A média do século XX. E é bem interessante, é bem útil isso, porque, vejam, esse zero que nós estamos vendo aqui, essa linha horizontal que vocês estão vendo aqui, é a média da temperatura do século XX, ou seja, 13,9 graus Celsius positivos, óbvio, né? Então, aí vocês percebem o quê? Que até 1940
Com uma pequena exceção nos anos 40, veja que a temperatura nesses anos é um pouquinho maior, mas é interessante saber que esse período aqui há pouquíssima confiabilidade em relação aos dados de mensuração do clima, porque estávamos em plena Guerra Mundial, havia uma série de outros elementos que complicavam, então a confiabilidade desses, estão vendo? Aqui tem um cocoruto aqui, ó, né? Tem um cocoruto aqui, tá vendo? Ó? Aqui, eu não sei se vocês podem ver o podem ver meu mouse aqui? Sim. Sim, tá. Então, vocês percebem que isso aqui não é muito confiável, tá? Tem gente que diz que é mais ou menos, etc., mas não importa. Mas se vocês pensarem, se a gente desprezar, então, isso daqui, vocês vão ver que só a partir de 1956 a 75 é que vocês têm um número relativamente maior de temperaturas anuais, médias anuais, maiores do que a média do século. E isso aqui, bom, podia ser uma variação um pouco anômala, podia acontecer, né? Mas, em geral, né, você percebe que isso aqui não era ainda suficiente para caracterizar uma mudança do sistema climático, um aquecimento, né, uma perturbação do sistema climático. É a partir de 1976, efetivamente, que vocês começam a perceber que todas as temperaturas, de 76 até 2016, vocês veem que todas as temperaturas anuais foram maiores e cada vez maiores em relação ao período de referência básico, que é a temperatura média do século XX. E aí surge, então, essa famosa figura do Wallace Broecker, que cunha pela primeira vez o tema global warming. E ele ficou muito chateado com o fato de ele não queria passar a história como o cara que tinha criado o termo global warming. Ele pesquisou e achou um textinho que estava em algum lugar lá, uma coisa completamente irrelevante, que alguém falava em global warming. Falou, não fui eu que inventei o termo, tá? Porque ele achava que era um termo um pouco sombrio, que era um termo, claro, um pouco sinistro, mas, de qualquer maneira, foi ele que passou a história como sendo o cara que cunha o termo global warming num artigo muito importante, que sai na Science em 1975, Are we on the brink of a pronounced global warming? Né? Nós estamos na iminência de um aquecimento global pronunciado. Né? E esse artigo vai ser um artigo que é muito fortemente considerado, então, uma espécie de marco quase que inaugural, né, da questão, porque quando você nomeia o fenômeno, né, global warming, você tem talvez uma espécie de força maior, né, na percepção desse fenômeno. E esse é o artigo dele, né, Climate Change Are We on the Brink of Pronounced Global Warming, e ele fala, então, o aumento exponencial do dióxido de carbono atmosférico tenderá a se tornar um fator significativo, e no início do próximo século XXI, terá levado a temperatura planetária média além dos limites experimentados durante os últimos 1000 anos. Isso é uma forma de falar de uma maneira muito audaciosa, né? Muito audaciosa. Estamos em 1975 e ele acerta quase na mosca. Isso aqui é a tabela do artigo dele, né? Então, a produção do Wallace Broecker em 75, de que em 2010 o aquecimento médio global seria de 1,1 graus Celsius, acima do período pré-industrial, confirmou-se em 2016, em 2015 e 2018, quando nós chegamos em 2015 a 1 grau Celsius, 2016 a 1,2 e na média 1,1 no período 2015 e 2018. Percebe? E ele vai falar que as concentrações atmosféricas de CO2 em 2010, estão vendo aqui, ó? Em 2010, está vendo? Ó? 2010 seriam de 403 em 2010 e nós chegamos em 400 em 2013. Né? Então, é uma coisa muito próxima mesmo, né? Na tendência geral, né? Porque dá uns picos e baixa ao longo do ano, mas na média geral, nós chegamos em 400 partes por milhão na concentração atmosférica de CO2 em 2013. Mas percebem que o cara, em 1975, certo? Ele dá um chute, assim, do meio do campo e faz o gol, tá certo? Beleza. Ele vai, em 77, fazer um depoimento no Congresso dos Estados Unidos, dizendo exatamente que climate change is the number one long-term environmental problem, né? É o problema número 1 ambiental no longo termo, né? Claro que ele é um climatologista, portanto ele é um oceanógrafo, na verdade, mas é um climatologista também, e ele vai tender a... O Joly, por exemplo, acha que a questão da biodiversidade é mais importante, e eu estou de acordo totalmente com o Joly em relação a isso, mas é evidente que as duas coisas estão perfeitamente interligadas, e a questão da mudança climática é aquela que tem, de alguma maneira, suscitado uma maior resposta, digamos assim, da comunidade científica e, teoricamente, pelo menos, da governança global, muito teoricamente. Em 79, então, começa a surgir uma coisa muito importante, que é o relatório Jules Charney, que foi encomendado, então, pelo Jimmy Carter,
eu vou passar batido nisso, ele se chama Carbon Dioxide and Climate, a Scientific Assessment, né, uma avaliação científica, é um grupo enorme de pessoas, todo mundo estava lá, todo mundo que conta sucessivamente estava lá, inclusive James Hansen. Ele vai ser fundamental, ele vai dizer, né? Sabemos há mais de um século que as mudanças na composição da atmosfera podem afetar sua capacidade de reter a energia do Sol em nosso benefício. Temos agora evidência incontrovertível de que a atmosfera está de fato mudando e que nós próprios contribuímos para essa mudança. As concentrações atmosféricas do CO2 estão aumentando continuamente e essas mudanças estão ligadas ao uso humano de combustíveis fósseis e à exploração da Terra, né? Então, esse livro aqui, que é um livro muito gostoso de se ler, se lê como um romance praticamente, chama-se Losing Earth, A Recent History. É um cara que fez um artigo que saiu no New York Times, depois ele fez um livro sobre isso, e tem uma frase do livro que eu acho que é perfeita, que é essa: quase tudo que compreendemos hoje sobre o aquecimento global já era compreendido em 1979. Claro que a gente sabe milhões de coisas a mais do que nós sabíamos em 1979, mas o essencial do que nós sabemos sobre a questão climática era sabido a partir do relatório do Jules Charney de 1979. Né? Então é isso que a gente mais ou menos tem que ter em mente. Porque eu estou falando isso? Porque estão lançadas as bases para a criação, daqui a pouquinho, do IPCC. 79, 70 é a primeira Conferência Mundial do Clima, em Genebra, que é uma conferência de cientistas, não é uma conferência política, cientistas de 50 nações, a mais importante iniciativa científica global, essa da criação do IPCC, em 88. A declaração final, eles falam que era as nações, cientistas de 50 nações concordam ser urgentemente necessário agir, tadinhos, mas em suma eles achavam isso, eles tinham razão. A declaração assim resume as suas conclusões: as diversas formas de impactos humanos potenciais sobre o clima já identificados, os impactos que podem decorrer especificamente do acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera merecem a mais urgente atenção da comunidade global das nações. Uma ação concertada entre os estados do mundo todo para diminuir e em seguida solucionar os urgentes problemas da civilização moderna. E advertir que essa cooperação internacional torna-se absolutamente essencial nas próximas décadas. Em Tóquio também, veja que é muito interessante que nesse mesmo ano de 79, o ano de 79 ele é um ano assim, com confluência de astros, assim, que é muito importante. Há um grupo dos sete países mais industrializados, mais ricos do planeta, que assina nessa reunião em Tóquio uma resolução para diminuir as emissões de carbono. Vejam que a mentira vem de longe, né? Tinha início a longa história das promessas não cumpridas pelos governantes no que se refere às emissões de carbono. Aqui estão os 7, eles, o Giscard d'Estaing, o Oshira, o Jimmy Carter, a Margaret Thatcher, que era uma química, de resto, era uma cientista química, era a mais negacionista de um lado e a que melhor sabia, mais negacionista na prática, mas a que melhor sabia do que estava acontecendo. O Giulio Andreotti, a grande figura italiana, não importa, Joe Clark e o Helmut Schmidt da Alemanha. O Joe Clark é do Canadá, né? Em sua quinta reunião, pela primeira vez, o G7 compromete-se a reduzir as emissões de CO2 e a expandir as energias alternativas, entre as quais a nuclear, né? E ele fala aqui, tu vê, está grifado aqui, nós necessitamos expandir fontes alternativas de energia, especialmente aquelas que ajudarão a prevenir poluições sucessivas, particularmente os aumentos de dióxido de carbono e dos óxidos de sulfuro, de enxofre, etc., na atmosfera. Beleza, em 81 tem, então, um artigo do Hansen, o James Hansen entra em cena com esse artigo, que ele é fundamental, e ele vai dizer, em 81, o aquecimento global projetado para o próximo século é de uma magnitude quase sem precedentes. Baseado nos cálculos do nosso modelo, estimamos que ele será de aproximadamente 2,5 graus Celsius para um cenário com lento crescimento de energia e um misto de combustíveis fósseis e não fósseis. Esse aquecimento deve exceder a temperatura durante o período antitermal, ou seja, 6.000 anos atrás, que era o período mais quente do Holoceno, os últimos 11.700 anos, e o período interglacial precedente, o Emiano, e nós efetivamente agora, aparentemente, ultrapassamos o período mais quente do Emiano, já agora em 2023, os últimos 120, 125 mil anos, e se aproximaria da temperatura do Mesozoico, ou seja, dos últimos 65 milhões de anos, a idade dos dinossauros. Aparece, pela primeira vez, sai do círculo dos especialistas, entra na imprensa, em 1981, a percepção da ameaça da elevação do nível do mar. Começa a sair do círculo dos climatologistas. Veja, um estudo encontra uma tendência ao aquecimento que pode aumentar o nível do mar. Em 82, vocês têm, então, o primeiro testemunho do James Hansen e dessa figura, Melvin Calvin, que para a questão climática depois não vai ser tão importante, também a convite do Al Gore. O Al Gore, desde sempre nessa jogada,
né? O Al Gore sempre foi o cara que, desde o comecinho, estava preocupado com isso. O Hansen reitera o registro do aquecimento do seu trabalho de 81. Em 85, ninguém menos do que o Carl Sagan faz 2 grandes depoimentos no Congresso dos Estados Unidos, muito elegante, extremamente elegante. Ele fala, sempre a convite do Al Gore, né? Na taxa atual de aumento de gases menores capazes de absorver radiação infravermelha, ou seja, dos gases de efeito estufa, haverá um aquecimento de vários graus centígrados no planeta entre meados e final do próximo século. Este é um problema que transcende nossa geração. É um problema transgeracional. Se não fizermos a coisa certa agora, haverá problemas muito sérios que nossos filhos e netos terão de enfrentar. É também um problema global. Né? Isso em 85, percebe? As coisas eram sabidas já, eram bem sabidas, ninguém está. Né? Em 87 sai a capa do Time, né? De Hit Zone. Né? E em 87, veja as manchetes da imprensa dos Estados Unidos, uma previsão sombria para a Terra estufa, né? O Greenhouse Earth. Já está se falando em Greenhouse Earth nesse momento, em 87. Cientistas preveem catástrofes na crescente onda de calor global. Prevê-se um aquecimento mais rápido do globo. Né? Isso aí, New York Times, Chicago Tribune, Washington Post, os grandes eventos, grandes órgãos de imprensa dos Estados Unidos estão jogando. E seria interessante alguém fazer uma pesquisa sobre quando começa a aparecer isso na imprensa brasileira. Eu não tenho esse dado. 88, então, nasce o IPCC. Percebem? Esse crescendo, digamos assim, que leva ao surgimento do IPCC, né? Que é um órgão político criado pela ONU, pelo Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e a Organização Meteorológica Mundial, né? Então, a ciência básica sobre o aquecimento global estava estabelecida. 88 não é mais muito... 79 eu disse para vocês que as coisas já estavam claramente estabelecidas, mas de 79 para 88 havia muito mais evidência sobre isso, o famoso depoimento do James Hansen no Congresso, em 88, etc. Contrariamente, já, claro, vejam que os anos 80 são os anos do Reagan, né? E, portanto, são os anos que começa a haver claramente uma organização bastante articulada para negar o fenômeno da mudança climática. Né? O negacionismo começa de uma maneira, vamos dizer assim, mais organizada a partir da segunda metade dos anos 80. Então, a ciência básica, a atenção volta-se, então, da diagnose para o refinamento das consequências previstas, né? E aí, então, o IPCC é criado, né, pela Organização Meteorológica Mundial e pelo PNUMA, né, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e endossado pela Assembleia Geral da ONU, conforme a Resolução 45/53. Ele deve fazer o quê? Ele deve produzir relatórios de avaliação para a projetada Convenção Quadro, porque já se estava falando da Convenção Quadro, só vai ser estabelecida em 92, mas desde 87 ela já estava sendo programada. Né? A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, o principal tratado a respeito, finalmente adotado em 9 de maio de 1992, no Rio de Janeiro, a famosa ECO 92. E ela vai fazer, então, o quê? Vai fazer 6 relatórios, desde então, né? Desde 1990, ele foi criado em 88, em 90 ele faz o primeiro relatório, em 95 ele faz o segundo relatório, em 2001 ele faz o terceiro relatório, em 2007 ele faz o quarto relatório, em 2013, 14, já ficam com relatórios cada vez maiores, né? Então são os grupos 1, grupo de trabalho 1, grupo de trabalho 2, grupo de trabalho 3, a coisa vai ficando tão grande, tão grande, tão grande, e vai sendo lido cada vez menos de resto, de maneira que ele vai ser... O quinto relatório vai ser publicado em 2013 para o grupo de trabalho 1, e para os grupos de trabalho 2 e 3. O grupo de trabalho 1 é a ciência física, é a ciência de base do aquecimento. O grupo de trabalho 2 são os impactos, e o grupo de trabalho 3 é sobre a mitigação, a adaptação e como é que nós diminuímos, então, as estratégias, digamos assim, para a diminuição dessas emissões. Em outubro de 2018, ele vai fazer um grande relatório especial, que se chama The Global Warming of 1.5, né, degrees Celsius, 1.5, e ele faz alguns relatórios, são mais do que eu estou mostrando aqui para vocês, mas esses aqui são aqueles que me parecem os mais importantes, um sobre os solos, sobre as florestas, os solos, sobre a capacidade dos sistemas naturais de reagir, de interagir com as emissões de gases de efeito estufa, então, Climate Change and Land. O segundo relatório, muito importante, que vai ser também em 2019, Spatial Reports on the Ocean and Cryosphere, né, sobre o oceano e a criosfera. A criosfera é o conjunto dos ciclos hidrológicos de água congelada, né, de forma geral, o gelo, a neve, etc.
e um clima em mudança, né? Um changing climate. E aí, em 2021, eles vão fazer, então, vamos falar isso, né? Um grupo de trabalho conjunto, né? Um workshop, né? Com o IPBS, né? O IPBS, que é uma estrutura institucional de mesmo tipo que a do IPCC, que vai nascer mais tarde e que se ocupa da questão da biodiversidade, né? E como essas duas grandes questões elas estão intimamente relacionadas, vai haver então esse workshop tanto do IPBS quanto do IPCC, e há um relatório que foi feito, portanto, em 2021, que se chama Biodiversity and Climate Change, né? Biodiversidade e mudança climática, um resultado científico, né? Uma resultante científica. A Thelma Krug, que já deu uma aula para nós aqui em 2020, eu capturei uma imagem exatamente da aula que ela dá, e ela faz uma pequena, assim, uma ementazinha muito elementar, muito pequena, muito sintética, do que cada um desses primeiros relatórios, né, desses 5 relatórios iniciais, como é que ela resumiria, né, a mensagem deles. Então, em 1990, fornecia uma visão ampla das ciências das alterações climáticas, discussões das incertezas e evidência de aquecimento. Em 1995, o balanço, é o segundo relatório, né, o balanço da evidência sugere uma influência discernível do ser humano no clima global. Vocês veem que, bom, existe uma linguagem muito, muito cuidadosa, né? Sugere uma influência discernível, né? 2001, a nova e mais forte evidência é que a maior parte do aquecimento observado nos últimos 50 anos é atribuível às atividades humanas. 2007, pela primeira vez, né, eles batem um martelo, né, e falam que o aquecimento do sistema climático é inequívoco. E eles falam também em 2007 que ele é antropogênico. E para que nós diminuamos isso, é necessário diminuir as emissões de gás de efeito estufa. São essas 3 frases que resumem muito bem o quarto relatório. O quarto relatório é um pouco uma espécie de ponto de chegada em relação a esse acúmulo de forças dos 3 primeiros. Em 2013, então, a influência do humano no sistema climático é clara, e em 2000 agora, eles falam inequívoco, etc. Agora, o que é importante a gente entender, e eu acho que isso aqui é legal que a gente tenha bem presente, é o seguinte: o IPCC é naturalmente conservador no sentido que as projeções que ele faz são de natureza muito cautelosa, né? Em primeiro lugar, porque ele é um painel intergovernamental, e, portanto, o sumário para os formuladores de política são assinados pelos governos, e, portanto, há uma resistência muito grande, os representantes dos governos negociam tanto quanto eles podem, não tem que mudar essa palavra, aquela palavra não funciona, isso aqui é muito demais, etc. Então, há uma negociação muito grande que leva sempre aqui a formulação do relatório seja uma formulação um pouco abaixada em relação às expectativas iniciais do relatório. Em segundo lugar, a forma de decisão do relatório é uma forma por unanimidade, pelo menos no interior de cada grupo de trabalho, e, portanto, a unanimidade sempre supõe o quê? Sempre supõe um bottom line, né? Supõe, evidentemente, se você tiver 3 pessoas, elas têm que ter unanimidade, a unanimidade vai estabelecer pelo nível mais baixo, digamos assim, né, do enunciado. Então, esses 2 elementos são elementos muito importantes que a gente tem que levar em consideração quando a gente procura entender por que existe, então, uma tendência a uma certa defasagem entre aquilo que nós estamos lendo na literatura agora e aquilo que o IPCC vai anunciar nos seus relatórios. E o importante também disso, isso aí é um textinho bacana que eu achei interessante trazer para vocês, né? How the IPCC is more likely to underestimate, né? É mais provável que ele subestime, né, a resposta do clima, né? Os principais autores do IPCC são especialistas em suas áreas, instruídos a representar de forma justa toda a gama de literatura atualizada e revisada por pares. Consequentemente, os relatórios do IPCC tendem a ser cautelosos nas suas conclusões. As comparações com os dados mais recentes revelam consistentemente, os mais recentes são aqueles que frequentemente não entraram no relatório, né, como eu disse a vocês, revelam consistentemente que as alterações climáticas estão ocorrendo de forma mais rápida e intensa do que indicado pelas previsões do IPCC. Né? Então, esse é mais ou menos, vamos dizer, né, o leito sobre o qual nós vamos agora discutir um pouco esses enunciados do IPCC. Em todo caso, de 1990 a 2022, nós temos um consenso científico sobre 6 pontos, tá?
Sobre esses 6 pontos, não há qualquer dúvida na comunidade científica e no IPCC. Primeiro, o aquecimento é inequivocamente antropogênico. Ele é criado pelas emissões de gases de efeito estufa provenientes da queima de combustíveis fósseis, dos incêndios, da agricultura e e da pecuária, né, da pecuária de ruminantes. Temos hoje 4,1 bilhões de ruminantes soltando pum e arrotando, e isso corresponde a uma quantidade muito importante de metano, todas as hidrelétricas também, soma todo um sistema que não é apenas a queima de combustíveis fósseis, embora a queima de combustíveis fósseis seja responsável, dependendo da maneira como você quiser entender a questão, sempre a maioria das emissões são delas, 60%, 70%, não importa, em função do critério. Segundo ponto, absolutamente inequívoco, o aquecimento aumentando. Terceiro ponto, alguns dos seus impactos já são irreversíveis. Por exemplo, a elevação do nível do mar. Pelo menos no horizonte tempo histórico. Daqui à próxima época, o período geológico é outra coisa, mas dentro do período, ou seja, num horizonte de tempo que nos interessa como sociedade, ele é irreversível. Não há Cristo agora que fará com que a elevação do nível do mar se detenha. Tá? E por quê? Porque foi desencadeado um processo de degelo das camadas de gelo terrestres, e esse sistema agora é irreversível. Esse é um deles, por exemplo. Existem outros, mas esse é o mais inequívoco. E é extremamente importante, porque você sabe, vai imaginar o que significa a elevação do nível do mar para toda a organização social do planeta. Quarto ponto absolutamente fundamental, sem zerar as emissões líquidas de gás de efeito estufa até 2050, emissões líquidas, lembram? Aquelas que são as resultantes das emissões brutas menos a capacidade de absorção dos sistemas naturais. Até 2050, um aquecimento catastrófico é inevitável e é iminente. Isso é absolutamente certo e seguro. Se nós continuarmos na nossa trajetória atual, nós temos um aquecimento que é claramente catastrófico. 5. O aumento do aquecimento pode ser não linear, sendo passível de pontos de não retorno e de transições abruptas. A gente pode discutir várias possibilidades, em alguns sistemas isso é mais, outro é menos, a gente não sabe calcular o momento do ponto de não retorno, mas ninguém discute que esse sistema pode ser não linear. Né? Em algumas vezes ele não é, mas ele pode ser não linear e está se caracterizando cada vez mais, esse é o 6º ponto. Há signos de proximidade de transições abruptas no segundo quarto do século em vários elementos críticos do sistema Terra, inclusive, por exemplo, a floresta amazônica. Existe aquilo que se chama os early warnings, né? As advertências iniciais, que permitem perceber que existe uma proximidade cada vez maior desses elementos, dessas transições abruptas. Então, basicamente, é isso que eu tinha, assim, para introduzir a questão do IPCC, né? Então, agora falemos das projeções, tá? Falemos das projeções de emissões de gases de efeito estufa e de aquecimento do IPCC, com um pouco de foco maior no aquecimento de 1,5 graus Celsius. O que eles vão falar? O primeiro relatório, veja o primeiro relatório, como é que é bonitinho, o primeiro relatório de 1990. Eles falam, a preocupação de que as atividades humanas possam, veja, está tudo no subjuntivo, é uma conjectura, possam estar inadvertidamente mudando o clima do planeta através do aumento do efeito estufa. Se isso ocorrer, é uma hipótese apenas, mudanças em consequência podem ter um impacto significativo sobre a sociedade. Percebem o nível de prudência, vou dizer a palavra, se vocês quiserem a palavra, o nível de a pouca assertividade, digamos assim, muito em contraste com aquilo que já sabia. Eu mostrei para vocês de 75 para cá, né, de 75 até 1988, vocês percebem que a comunidade científica já estava claramente, a imprensa estava falando sobre isso, estava falando pelos telhados, o G7 estava falando de diminuir as emissões de gás de efeito estufa, etc, etc, e veja qual é a formulação do IPCC. Né? Porque o IPCC é uma coisa muito importante que nós tenhamos em mente também. O IPCC jamais pode ser prescritivo. Ele não pode dizer para os governos o que eles devem fazer. O IPCC faz o seguinte, ele traça cenários e fala, façam o que vocês quiserem com esses cenários, tá? Mas os cenários são esses, se vocês quiserem fazer o que vocês bem entender com eles, se vocês forem eleitos, vocês são os políticos, vocês têm poder, nós não somos, nós somos apenas, estamos fazendo input, né? Estamos colocando informações para que vocês tomem decisões. Né? Então, eles não podem ser prescritivos, eles não podem falar, nós temos que diminuir as emissões, isso não faz parte do gênero literário que é o relatório do IPCC.
Agora, quando eles falam que pode ser, que possa estar advertido, veja, 1990, o ano de publicação, veja como é que está a situação do sistema Terra. Isso é um mapa do Goddard Institute for Space Studies, né, da NASA, mostrando o quê? Tudo aquilo que está em amarelo e em vermelho, e em marrom, sei lá, bege, está numa temperatura maior do que a média do período de 1951 e 1980. Está vendo? Ó, anomalia em relação a 1951 e 1980. Em junho de 1990, exatamente 3 ou 4 meses antes do relatório ser publicado, vocês têm essa situação do planeta, ou seja, o planeta já estava mais quente 0,37 graus Celsius em relação ao período, não em relação ao período pré-industrial, em relação ao período de 1951 e 1980. Né? Então é evidente que há uma defasagem muito grande entre a escolha dos vocábulos, do vocabulário, as maneiras como você organiza o seu discurso e as observações evidentes, instrumentais que a própria comunidade científica tem naquele momento. Projeções, né? Vamos falar das projeções do IPCC. Ele fala, as projeções do IPCC, né? Isso é um artigo de 2012, saiu no Scientific American, e muito interessante, porque esse artigo do Scientific American de 2012 mostra um conjunto já de reações muito claras em relação ao IPCC, de críticas, né? De críticas dizendo, olha só, como o IPCC subestimou a mudança climática, né? Aqui há 8 exemplos, eu não usei os exemplos, usei 1 ou 2 apenas, mas achei importante vocês terem presente, então, isso daqui é um Glenn Sherratt que está escrevendo isso, que é um grande climatologista, um cara lá do Cícero, um cara importante, das predições erradas, né, missed, né, as previsões que não foram acertadas do IPCC. Então, as projeções, por exemplo, do IPCC no terceiro relatório, né, Assessment Report, né, AR é o Assessment Report, 3, ou seja, de 2001, para as emissões de carbono, né, até 2100, né? 7,7 bilhões de toneladas de carbono a 9,7 bilhões gigatoneladas de carbono, que significa 1 tonelada de carbono, para você obter CO2, você multiplica por 3,67. Né? Então, você tem, 28,3 a 35,6 gigatoneladas de CO2, né, de CO2. Em 2010, né, vejam, isso aqui, portanto, em 2001. Em 2010, as emissões de carbono, as emissões de CO2, se vocês quiserem, as emissões de carbono eram de 9,1 gigatoneladas ou de 33,4 gigatoneladas de CO2. Estava, portanto, aparentemente, na parte mais alta do range, né, da forquilha de possibilidades, mas era apenas por combustíveis fósseis aqui, tá certo? Então, já estava acima do pior cenário do IPCC. E, efetivamente, as projeções do IPCC para as emissões de carbono, 7,7, observações. Em 2010, apenas as emissões globais de carbono provenientes de combustíveis só totalizaram 9,1, e vocês veem claramente que nesse período 2001-2010, que é o período exatamente de previsão do IPCC, vendo como a curva é muito alta, né? É um aumento de 3% ao ano dessas emissões, né? E o co-diretor do grupo 2 do IPCC naquela época, que é o Chris Field, ele admite isso com muita clareza, né? Ele fala, não exploramos realmente um mundo com uma taxa de aumento das emissões tão rápida quanto a que vimos de fato acontecer. Isso ele está falando em 2012, né? E aqui essa coluninha que vocês têm embaixo é o aumento das concentrações atmosféricas, exatamente por causa disso. Vocês percebem que em 2001, o aumento da concentração atmosférica de CO2 naquele ano foi de 1,85 partes por milhão. Em 2010, ele já era de 2,41, né? Sendo que a média dessa década é a concentração atmosférica do CO2 aumentam 2,04, né, partes por milhão em média por ano entre 2001 e 2010, e o IPCC não percebeu isso, né? Ele projetou emissões de gás de efeito estufa, de CO2, de carbono, que eram, na verdade, menores do que aquelas que de fato foram observadas. E aí vocês têm, então, um quadro mais amplo, né, o quadro mais amplo das emissões de CO2 equivalentes, se quiserem, todos os gases de efeito estufa, mensurados a partir do potencial de aquecimento global do CO2, ou nós vamos chamar isso de gases de efeito estufa, de forma geral. E aí vocês têm o quê? Então, veja só, de 1990 a 2000, em 1990 havia 38 gigatoneladas, né, bilhões de toneladas de CO2 equivalente, gás de efeito estufa. Em 2000, houve um aumento de 10%, tá vendo? Ou seja, de 1,05 por ano, se vocês quiserem, em média, né?
houve um aumento de 4 em termos absolutos e uma porcentagem de 10,5. De 2000 a 2010, houve um aumento de 11, de 42 para 53 gigatoneladas, né? Ou seja, um aumento, veja o tamanho do aumento, 21,4%, ou seja, 2,14% em média ao ano. De 2011 a 2019, mais 6, ou seja, mais 11,4%, ou 1,14%, em média por ano. Ou seja, de 1990 a 2019, se você pegar o arco inteiro daquilo que está sendo mostrado aqui, houve um aumento de 21 bilhões de toneladas a mais em relação a 1990, e um aumento, portanto, em relação a 1990 de 55%. Né? Isso é para vocês terem uma ideia. Então, em 2010, se vocês quisessem pegar todos os gases de efeito estufa, não era 9,1, mas era 14,4 gigatoneladas de carbono, ou 53 gigatoneladas de CO2 equivalente. Né? É um aumento, portanto, enorme, né? Enorme. Claro que entre 2001 e 2010, o aumento foi o maior de todos, em termos de taxa, né? Foi 21,4%. Mas, mesmo assim, nós estamos hoje falando de 1,1 por ano, 11,4 por decênio. Isso até, vejam, isso até 2019, né? Agora, se a gente pegar 2021 e 2022 e 2022, quero dizer, não, 2021, que estávamos ainda na Covid, o EDGAR, né? O EDGAR é esse sistema de mensuração das emissões, chama Emissions Database for Global Atmospheric Research, vai te falar que em 2022 houve um aumento de 1,4%. A mais do que em 2021 e 2,3% a mais do que em 2019. Percebem que a taxa de crescimento continua aumentando no mesmo ritmo, né? E o Climate Trace, que é uma mais recente agora, eles criaram esse sistema agora de mensuração mais recente, agora em 2022, com mais de 352 milhões de unidades emissoras, eles estão medindo isso, é uma coisa maior, fala em 1,5 em vez de 1,4, é a mesma coisa, vai estar na margem de erro, do que em 2021 e 8,6% em relação a 2015. Muito bem. Quais são as projeções nossas em relação a isso? Estou falando das Nações Unidas, tá? Do pessoal da Convenção Quadro das Nações Unidas. Se as 193 partes da Convenção Quadro da ONU cumprirem suas promessas, ainda assim as emissões de gás de efeito estufa aumentarão em 10,6% até 2030. Comparadas com os níveis de 2010. Mais ou menos a mesma taxa. Lembra que a nossa taxa era de 1,1, 11,4 em 10 anos, 1,1 no período 2001 a 2019, e aqui nós estamos falando de 10,6, ou seja, ainda um aumento na média anual e superior a 1% ao ano. Beleza. Passemos agora à questão do aquecimento. E eu vou parar... não, já tem 1 hora aqui. Vou só falar sobre o aquecimento e rapidinho. Luiz, você tem 10 minutos, na verdade, porque você começou, eu olhei, eram 16 muito bem, muito bem, que bom. Mais 10 minutinhos. 10 minutos é precioso agora. Beleza, então, projeções de emissões não de gás de efeito estufa, apenas de aquecimento, né? Então, veja só, em 1990, né, voltando ao primeiro relatório, eles falam, com base nos resultados do modelo atual, prevemos no cenário A do IPCC, que era o cenário de mais emissões, business as usual, né? Ou seja, o futuro será como o passado, não vai diminuir, uma taxa de aumento da temperatura média global durante o próximo século de cerca de 0,3 graus Celsius por década, com uma margem de incerteza de 0,2 a 0,5 por década. Uma margem de incerteza gigantesca, tá certo? Porque se você aumenta 0,2 por década, ou se você aumenta 0,5 por década, a diferença é da água para o vinho, tá certo? Mas, em todo caso, é a incerteza que eles tinham em relação a isso naquele momento. Esse aumento é maior do que o observado nos últimos 10 mil anos. Isso resultará em um provável aumento na temperatura média global de cerca de 1 grau Celsius acima do valor atual, 1 grau Celsius acima do valor atual em 2025, e de 3 graus Celsius antes do final do próximo século, né? Então, isso aqui é a proposta deles em 1990, isso aqui é o texto em inglês, depois se vocês quiserem controlá-lo, e aqui vocês têm a situação atual, né? A situação atual medida e projetada pelo Goddard Institute for Space Studies, que é da NASA, né? Então, mais 1 grau Celsius em 2015, né? O que eles falavam aqui? Em 2025, 2 graus Celsius, mais 2 graus Celsius de temperatura, um aumento da temperatura média global, terrestre e marítimo combinado, porque o terrestre já é muito mais rápido, até 2050.
né? Então, a taxa de aquecimento de 1970 a 2010 era de 0,18 graus Celsius por década, mas de 2011 a 2050, ou seja, metade observação, metade projeção, ela é de 0,27 graus Celsius a 0,36 graus Celsius por década, ou seja, significa que se na melhor... E aí vocês têm, então, né, porque essa linha verde aqui é o que te dá exatamente o best linear fit, que é 0,18 graus Celsius por década, tá vendo? De 1970 até 2010. De 2011, né, aqui deveria ter dito não 2010, até 2050, nós não estamos mais nessa linha verde aqui, tá vendo? Ela é superada por esse cone amarelo aqui. Esse cone amarelo te dá, na melhor das hipóteses, uma temperatura, uma taxa de aquecimento médio global por década de 0,27 graus Celsius e nos leva a 2 graus Celsius em 2050, tá vendo? Ou, na pior das hipóteses, a linha mais íngreme desse cone, que nos leva a 2,4 graus Celsius em 2050, e nós já chegamos em 2040, olha só, em 2040, nós já chegamos em 2 graus Celsius, na pior das hipóteses, né? Na pior das hipóteses. E na pior das hipóteses, 2,4 graus Celsius em 2050. É a mesma coisa que está dizendo o NOAA, tá? O NOAA está dizendo, só lembrem-se que a linha zero deles, o período de referência, é sempre a média do século XX. Não importa. O que importa é mostrar que, de 1970 a 2023, o aumento da temperatura, a taxa de aquecimento era de 0,19 graus Celsius por década. Perfeito, porque aqui é até 2023 e aqui é até 2010. Então, aqui era 0,18, aqui é 0,19, perfeito, não tem mais diferença nenhuma. Se nós pegarmos agora o período 2011 a 2023, que é o período que temos ainda, já temos dados, ou seja, não é projeção, é aquilo que já foi observado, nós temos um aumento de 0,33 graus Celsius por década. E eu devo dizer a vocês muito claramente que 2011 a 2023 é um período ainda demasiado curto para você estabelecer uma média climatológica. Nós precisaríamos de mais 10 anos para consolidar essa... Pode ser muito maior, pode ser um pouco menor, dependendo do Laninha, dependendo do El Niño, dependendo de várias coisas. Você tem, então, mas por enquanto o que nós temos de 2011 a 2023 é efetivamente alguma coisa que é totalmente consistente com 0,27 a 0,33, né? É totalmente consistente. E o que diz o Zach Hausvater, do Berkeley Earth, há cada vez mais evidências de que o aquecimento global acelerou nos últimos 15 anos. Não faço essa afirmação de modo leviano. No passado, duvidei dessa aceleração. Isso é um artigo que ele escreveu no New York Times, eu esqueci de colocar a referência. A taxa de aquecimento, eu passo depois esse artigo. A taxa de aquecimento global medida nas terras emersas e oceanos nos últimos 15 anos tem sido 40% superior à taxa desde a década de 70, que vocês veem claramente. Então, isso aqui é desde a década de 70 e aqui nos últimos 15 anos. Está vendo como há uma quebra da linha e ela fica um pouco mais íngreme. Chego no IPCC. O IPCC, em 2018, o que ele faz? Ele faz essa projeção de quando que nós vamos chegar em uma temperatura média global 1,5 graus Celsius acima do período pré-industrial. E ele vai dizer... Essa flechinha aqui, tá vendo? Ó, 2017 é o dado que ele tinha, ele está fazendo uma coisa em 2018, o dado vai até 2017, depois isso aqui é a projeção. E a projeção dele nos dá o quê? Isso aqui é a margem de incerteza, tá vendo? Ó, a margem de incerteza pode ser entre 2030 e 2052. Na média, no centro da projeção, 2040. Né? Aqui 2040, veja que você cruza 2040 bem aqui, tá vendo? 2040. Então, a flecha pontilhada mostra isso, e o que é importante a gente entender aqui é que nós temos o quê? Então, uma ultrapassagem de 1,5 graus Celsius em qualquer cenário, de reduções maiores ou não redução, né? Mas ela volta depois. Ela volta, tá vendo? Ela ultrapassa aqui, chega a alguma coisa da ordem de 1,7, 1,8, depois ela desce. Né? Depois ela desce. A grande mancadinha é que eles não estão dizendo muito claramente como é que faz para descer. Para descer, você tem que retirar CO2 da atmosfera. A coisa não desce sozinha. Então, aqui, o próprio diretor do IPCC já sabia, porque é uma defasagem muito grande entre o que o cientista do IPCC acha e aquilo que o IPCC afirma. Né? Então, o próprio co-diretor do IPCC, de novo, Chris Fields, lembra? Já falei deles para vocês. A meta de 1,5, isso ele publica, ele declara no The Guardian em 2016. Veja, 2 anos antes do relatório. A meta de 1,5, um ano depois, né, naquele ano que surgiu o Acordo de Paris. A meta de 1,5 graus Celsius parece agora impossível. Agora, ele não vai dizer que é impossível, ou ao menos uma tarefa muito, muito difícil. A very, very difficult task.
não devemos ter ilusões sobre a tarefa que temos pela frente, né? Isso é o próprio, o diretor do IPCC, certo? Então, se você vê a diferença, que eu acho que é importante entender, né? Qual é a diferença entre o IPCC como texto e o IPCC como cientista. Já em 2017, se falava, um trabalho que foi publicado no Geophysical Research Letters, em 2017, falando, dependendo da oscilação interdecadal do Pacífico, o IPO, caso ela se torne positiva, nós temos 1,5 graus Celsius na média global em 2026, se negativo em 2031. Né? Portanto, bem antes da melhor, né, da pior hipótese do IPCC. E aí, em 2018, como reação a esse relatório do IPCC, esses três grandes figuras, o Yang Yangshu, que é um cientista chinês que trabalha nos Estados Unidos, jovem, e o Verhadram Ramanathan, que é, ao contrário, um veterano da ciência, e o David Victor, que também trabalha na questão, fala: global warming will happen faster than we think, né? Vai acontecer mais rápido do que nós pensamos. Esse we think é do que o IPCC pensa, né? E aí eles mostram isso aqui, esse artigo aqui mostra esse gráficozinho aqui elementar, tá certo? Isso aqui é o IPCC, isso aqui é o que eles acham que vai acontecer, né? E o que é interessante é que vejam, isso é um artigo de 5/12, vejam, um pouquinho mais de um mês depois que saiu o relatório. 1,5 graus Celsius em 2030 é o centro da projeção. Então, é 2030 aqui, ó. É o centro da projeção. A incerteza é a mancha rosa. Na pior das hipóteses, 1,5 em meados dos anos 2020, tá vendo? Que é exatamente aquilo que aconteceu, pela primeira vez, pelo menos. Na melhor das hipóteses, ainda assim, ainda assim não está no centro da projeção do IPCC. Né? Então, é que se caracteriza muito claramente, então, uma projeção do IPCC que não é, por exemplo, o próprio Climate Central falava em 2025, 2030, já desde 2016, a projeção deles era essa, nós continuássemos nessa linha aqui, que era a linha da pior hipótese, ou seja, do business as usual, né? O Michael Mann vai falar, estamos mais perto da relação, que ele vai ter uma reação bastante contundente contra o relatório de 2018, ele vai dizer, estamos mais perto dos limiares de 1,5 e 2 graus Celsius do que eles, IPCC de 2018, indicam, e o nosso carbon budget, ou seja, o nosso orçamento de carbono, que é que nós podemos ainda queimar para não ultrapassar, né, uma certa temperatura, um certo aquecimento, o nosso carbon budget disponível é consideravelmente menor. Em outras palavras, eles pintam um cenário claramente róseo, né, to paint an overly rosy scenario, né, ao ignorar literatura relevante. Ele tem muita... Né, ele provavelmente deve ter um artigo dele que não foi citado. Tem muita coisa disso. Tem muito nesse sentido também. Tem muita... O James Hansen não pode ver o IPCC pela frente, porque o trabalho mais importante que esse publicou em 2016 não foi citado, nunca foi citado no relatório do IPCC. Então, ele considera isso uma censura, por exemplo. Então, o que nós temos hoje é isso, eu vou parar por aqui. O que nós temos hoje é, em 2023, 24, né? Ou seja, entre março de 2023 e fevereiro de 2024, ou fevereiro de janeiro, só dependendo um pouquinho. Aqui no caso do Met Office nós chegamos em 1,46, no caso do Copérnico, que é a Agência Europeia do Clima, nós chegamos entre fevereiro de 2023 e janeiro de 2024, ou seja, na média anual pela primeira vez, porque na média mensal a gente tinha ultrapassado 1,5 já 12, 13, 14 vezes, mas na média anual não. A média anual é a primeira vez que a gente passa isso exatamente entre fevereiro de 2023 e 2024, e o Berkeley Earth fala em 1,54, mais ou menos 0,06, ou seja, nós podemos falar em 0,148 ou podemos falar em 1,6, né? Em dezembro de 2023, a temperatura média, na média mensal, era de 1,65, e em fevereiro de 2024 era de 1,77, né? Aí começar a falar dos oceanos, na próxima aula eu começo a falar então dos oceanos para vocês. O bacana é se vocês agora puderem reagir ao que eu falei até agora. Acho que vai ser difícil as pessoas reagirem. Vai estar todo mundo absorvendo. Mas tem uma questão aqui no fórum, então eu vou começar lendo essa pergunta. Tá. Eu gostaria de manter ainda a tela, porque às vezes para responder eu posso responder com algum dado da tela, entendeu? E daí para não colocar... Mantém. Colocar ela de novo, depois não vai ser fácil. Me diga. Bom, vamos lá. O Lucas Freire, ele está perguntando assim, hoje a gente tem sentido muito evidente o aumento das temperaturas médias e, pelo que você tem apresentado, o alerta para o aquecimento global já tinha sido feito há bastante tempo. Mesmo com os alertas, os governos não tomaram medidas que ajudassem com isso?
Não, né? Eles não tomaram as medidas vamos dizer assim, na dimensão necessária, né? Na dimensão necessária. E não tomaram por várias razões. Podemos abrir um processo contra eles, é fácil. Podemos também, de alguma maneira, entender que você sair de uma civilização baseada em combustíveis fósseis não é fácil, né? Não é fácil. A nossa civilização, tudo que nós somos hoje, nós devemos aos combustíveis fósseis. A capacidade de produção de energia que nós tínhamos em 1750 e que nós temos hoje é incomensurável, são várias ordens de grandeza a mais, e essa capacidade que nos foi dada pelos combustíveis fósseis é muito difícil você, de alguma maneira, renunciar a ela. Então, claro que existem diferentes níveis de culpa, enormemente diferentes níveis de culpa. Mas se trata também de um fenômeno de civilização, digamos assim, um fenômeno... veja, no século XX, eu vou falar só uma frase sobre isso, que eu acho que é muito importante a gente entender. Provavelmente muitos de vocês não nasceram no século XX. E é muito interessante perceberem que, historicamente, o século XIX e o século XX, nós herdamos do século XIX e do século XX um conjunto de problemas, um conjunto de disputas retóricas, disputas de interesses, o confronto entre o capitalismo e o socialismo, por exemplo, e vocês podem ter as mais diversas apreciações desse embate, que é um embate de um século e meio, tá certo? De um século e meio. Vamos pensar o manifesto comunista do Marx de 1848, para ter uma data inicial um pouco arbitrária, e até o final da União Soviética, 1991, digamos assim, a implosão da União Soviética, 91, e assim por diante. Nesse período todo, nós tivemos um embate ideológico, retórico, de interesses, político, econômico, etc., etc., que galvanizou a história, as guerras, etc., etc., e era entre o capitalismo e o socialismo, né? O século XXI nos trouxe um redesenho completo dessa cartografia, digamos, desse embate, dessa topografia ideológica, de políticas, etc., etc., não significando que essas questões, a exigência, ou a demanda, o anseio de justiça social trazido pelo socialismo, não é que ele foi superado, ou que ele seja anacrônico, nada tem de anacrônico. Mas, na verdade, nós percebemos hoje que nós temos uma sociedade cujas premissas são premissas muito diferentes, ou muito mais amplas, não diferentes, mas mais amplas do que a questão da relação de classe, do embate entre os que detêm o capital e os que não detêm capital. E essa outro panorama, que é muito mais amplo, é como se a gente saísse, sabe, do sistema Terra e passasse para o sistema solar, entende? Há um aumento de escala no horizonte do problema, que é aquele horizonte, que é o quê? Que é dado pelo fato de que o vínculo social, ele continua sendo importante, óbvio que ele continua sendo importante, mas ele tem que ser pensado a partir do vínculo social com o vínculo da natureza, com o vínculo do sistema Terra. E isso, as ciências humanas têm uma dificuldade muito grande de assimilar. Então, dizer que os governos não estão fazendo o necessário, é óbvio, eles não estão fazendo o necessário. A gente viu que em 1979 eles tinham dito, os 7 maiores governos do mundo, né, tinham dito que eles iam diminuir as emissões, e desde então aumentamos mais de 50% as emissões. Portanto, a gente não pode dizer que eles fizeram alguma coisa nem minimamente razoável em relação a aquilo que eles mesmos tinham dito, né? Aquilo que eles mesmos tinham dito. Agora, se eu me candidatar, ou você se candidatar a prefeito, ou vereador, ou governador, o que quer que seja, com o programa nós devemos diminuir o nosso consumo energético, ninguém vai votar em você, né? Ninguém vai votar em você porque as pessoas querem aumentar. Então, existe um problema de paradigma civilizacional que está na base, né? O que não estou eximindo de culpa aos governos, nem às corporações, etc. Muito pelo contrário. Mas elas estão nadando a favor da corrente, digamos assim. Por isso, só fazendo a parte rapidinho, por isso que eu acho que a gente precisa começar
divulgando e educando as pessoas para o que está acontecendo, porque as pessoas ainda não entenderam. Mas, enfim, só continuando, tem outra pergunta aqui que apareceu no fórum, da Ananda Ali. Ela diz, o que pode ser feito a curto prazo para mitigar esses efeitos? É o que aquele que a Gabriela falou, é organização social, educação, consciência e organização social. Os governos não vão fazer nada. Tá? Nós temos um governo hoje que é um governo progressista, como vocês quiserem chamar, tá certo? É um governo infinitamente melhor do que o antecedente, qualidade absolutamente incomparável, mas é um governo que está investindo pesado na Petrobras. Né? E o seu ministro da Energia, o senhor Alexandre Silveira, publicou no Programa Nacional de Energia para 2050. O Brasil hoje é o 8º maior produtor de petróleo do mundo e ele quer que em 2050 nós sejamos o 4º maior produtor de petróleo do mundo, ou seja, uma coisa passando de alguma coisa da ordem de 3,5, um pouco mais, um pouco menos, milhões de barris de petróleo por dia, hoje, para 5 e tantos milhões de barris de petróleo por dia até 2050. Então, esse é um governo popular, progressista, que tem milhões de méritos, mas que não está efetivamente, em hipótese alguma, capaz de entender o que está em jogo hoje em termos civilizacionais. Não consegue, não consegue. E a minha pergunta, para perdoá-lo um pouco, é: alguém consegue? Que governo nós podemos dizer? Tem um governo, sim, o governo da Colômbia hoje. O governo da Colômbia assinou um tratado de não proliferação dos combustíveis fósseis, um tratado do mesmo tipo da não proliferação de armas nucleares. Só que quem assinou junto com ele? A ilha de Tuvalu, tá certo? Kiribati, aquelas ilhas do Pacífico, não são produtores de petróleo, né? Não são países que têm peso no destino da produção de combustíveis fósseis. Além de 500, 60 ONGs, essas ONGs são as ONGs. Elas estão aí para fazer isso, mas elas não têm poder decisório. Cris, fala. Eu acho que também, assim, concordo com o Luiz, assim, não adianta esperar o governo, né, fazer, que não vai fazer, então a gente precisa, sim, de organização e pressão da sociedade civil, mas para que a gente consiga fazer organização e pressão da sociedade civil através, né, da sociedade, não só civil, enfim, da sociedade como um todo, eu acho que tem um passo anterior, que as pessoas sempre pensam que a resolução do problema é a responsabilidade de uma outra pessoa que não a sua, né? Então, a chamar para a gente a corresponsabilidade pelo problema, e que isso deixa todo mundo muito desconfortável, né? Falar, imagina, né? É fundamental. E daí, o que eu posso fazer? Eu posso mudar meu padrão de consumo, né? Eu posso não comprar combustível fóssil, eu posso não comprar coisas que vêm de outros países que demandam muito combustível fóssil para trazer até aqui, tipo, né? Então, acho que é importante a gente também trazer qual que é a nossa parte nesse trabalho, né? Dentro da plataforma intergovernamental lá de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, a gente está fazendo um diagnóstico sobre quais são as mudanças transformadoras para sair dessa trajetória de autodestruição que a gente está se colocando, né, como humanidade. Então, o que precisa, quais são o potencial de mudanças, né? E é claro que você pode ter mudanças tecnológicas, né, que podem mitigar aí esses efeitos, etc. Pode ter mudanças em políticas, mas também tem a parte da mudança que a gente está chamando de inner transformation, né, ou self-transformation, sei lá, mudança no indivíduo, a maneira que o indivíduo se relaciona com o seu entorno, né? Enfim, eu acho que para essa galera, né, para
os jovens aqui que estão nos assistindo, eu acho que é importante também trazer isso. Só isso é suficiente? Não, a gente precisa se organizar, mas a gente precisa reverberar, a gente precisa se mudar, né? Se a gente continuar operando dentro do mesmo paradigma que a gente operou até hoje, a gente não vai mudar nada. Totalmente de acordo. A começar pela dieta, que é uma coisa que a gente pode fazer, né? Não precisa ser eleito, né? Para você poder mudar a sua dieta, por exemplo. Maria. Oi, Luiz. Oi, Maria, tudo bem? Tudo jóia. Tudo legal. Luiz, assim, são dois conjuntos de perguntas são perguntas, né? A primeira é sobre PCC mesmo. Eu estive há poucos meses com um colega do INPE, que, por sua vez, havia estado recentemente com uma pessoa aqui do Brasil que faz parte do IPCC, e que, assim, fica parecendo fofoca da ciência, mas não é isso, mas que disse que, na verdade, o IPCC tem previsões muito mais duras do que as que são publicadas, né? E aí eu queria saber se você... Então, assim, você estava falando num dos seus slides daquela coisa do voto dos especialistas, não sei se pode chamar de voto, né? Você falou que isso acaba determinando que a gente fica com o voto mais... acaba ganhando a base mais conservadora, digamos assim. Eu queria saber se você sabe se, para além desse voto, existe algum outro tipo de filtro político na hora da publicação dos relatórios. Essa é uma pergunta. Faço já, a outra é outro assunto, você quer responder? Não, então, quer dizer, a gente sabe, né, eu não sou do IPCC, não conheço, conheço um pouco como você, através de pessoas que eu conheço, que fazem parte, etc, mas não é uma experiência pessoal, mas o que, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que o relatório de 2021 o sexto foi extremamente debatido contra o governo da Arábia Saudita. Então, há uma injunção política muito grande nessa questão. É claro que ela não chega a... Mas o cara fala, então, eu não assino. Certo? É um relatório, é um painel intergovernamental, tá certo? Então, existe sim, não chega ao ponto de você desfigurar ou desnaturar o enunciado político, mas é claro que você tem que encontrar toda uma estrutura de enunciados que sejam... daquele tipo que aconteceu na COP agora, entendeu? Como é que é? Nós temos que transition away from essa expressão transition away foi uma expressão que demorou 48 horas para os caras chegarem em alguma coisa que não podia falar phase out. Então, para a gente que está fora disso, é uma coisa um pouco surrealista, tá certo? Tanto faz falar transition away quanto phasing out, tá certo? Mas não. No âmbito diplomático, no âmbito dessa relação entre o que você vai dizer e aquilo que é aceitável politicamente, é uma negociação duríssima. Eu não sei, o Joly e a Cristiana, qual é a experiência que eles têm em relação ao IPBS nesse aspecto. Mas no que se refere a... Talvez ficaria até muito curioso para saber. Mas eu sei muito claro que é frase a frase que é discutida, sobretudo no Summary for Policymakers, né? O sumário lá para os formuladores de política, sei lá como nós podemos chamar. E um outro elemento que só corrobora o que você está dizendo, Maria, é que o Jack Tollefson, em 2019, quando saiu depois o relatório em 2018, o relatório especial, ele fez uma entrevista com o cientista, publicou na Nature. Muitos cientistas se recusaram a responder. Ele perguntou para 300 e tanto, houve 120 respostas. Mas das 120, eu estou falando em números redondos, das 120 respostas, mais de 60%, dos 60 e poucos por cento dos cientistas, responderam em relação à seguinte pergunta: quanto você acha provável que haverá de aquecimento global até o final do século? E mais de 60% responderam de 3 a 45, de 3 graus Celsius a 4,5 graus Celsius. Isso não está no relatório. Quem achava que era... Sabe quantos por cento achavam que o aquecimento ia ser de 1,5 graus Celsius até 2100? 4% das respostas.
Tá certo? E esse é o teor, era o teor básico do relatório. Então, é claro que é uma defasagem. Isso foi publicado na Nature, está lá, bonitinho na Nature, certo? Não sei se tem uma outra pergunta. Não, é super complicado. O Jolie, é sobre isso, Jolie? Não? Então, só a próxima é uma curiosidade, e antes até de eu fazer a pergunta, eu já queria deixar claro que eu não sou absolutamente uma pessoa que acha que a tecnologia vai ser uma grande panaceia e que vai resolver muita coisa, enquanto a gente continuar com a estupidez em massa, assim, né, rumo ao abismo. Mas, a título de curiosidade, eu queria saber se você tem conhecimento de outras tecnologias de captura de carbono para além da biomassa, né? E se você sabe, né, porque eu não tenho conhecimento, se existem tecnologias para captura de metano. Curiosidade mesmo. De metano eu não sei. De CO2 existe tecnologia de captura, mas é uma tecnologia que é completamente inoperante na escala necessária e com o custo atual disso, né? Quer dizer, mais para frente, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês os cálculos que estão fazendo. Os cálculos são de que nós temos que, saiu na Nature, entre 10 e 12 bilhões de toneladas por ano tem que ser extraídas da atmosfera. A gente não é capaz de extrair... pensamento mágico, por enquanto. E eu estou citando o título de um artigo que saiu na Nature, é pensamento mágico. Não é achar que nós vamos resolver o problema e primeiro, a gente não tem tecnologia para fazer isso na escala necessária. Segundo, a gente não tem dinheiro para fazer isso. E, em terceiro lugar, a gente não sabe qual é a consequência disso. Tá certo? Como é que você remove 10 a 12 bilhões de toneladas de CO2 da atmosfera todo ano e você acha que vai ficar tudo bonitinho, que não vai ter impacto? Isso não sabe, nunca aconteceu, nunca foi feito, tá certo? Então, a gente tem então, esse tipo de... Agora, muitos cientistas da maior importância, centrais, entre eles o James Hansen, entre eles o Peter Wadhams, que é o maior especialista em inglês, lá belinho, de Ártico, eles estão gritando pelos telhados que é necessário você extrair CO2 da atmosfera. Entendeu? Eles falam, é arriscado? É arriscadíssimo, mas não tem outra saída. Então, é isso que eles estão... O James Hansen não fala de outra coisa hoje em dia. Ele entrou em... Nós temos que retomar o equilíbrio radiativo do Holoceno e, portanto, nós temos que voltar a ter 350 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Isso só é possível se nós retirarmos CO2. Mas ele não há declaração dele. E o artigo que ele escreveu, enorme, um artigo enorme, ele, um grupo de mais de 30 cientistas, Global Warming in the Pipeline, que eu acho que é o artigo mais importante que foi publicado nessa coisa. Acho não, é óbvio que é. O artigo é todo convergendo para isso. É tudo convergindo para isso, para a necessidade imperiosa de retirar a CO2 da atmosfera. Sei lá. Obrigada, Luiz. Jolie. Eu queria só fazer um comentário. Eu vi que a Cristiana já postou mais ou menos o que eu queria falar. Não é só porque a gente trabalha no mesmo diagnóstico do IPBS, que é essa questão do a gente se sentir individualmente frustrado, como a Natasha colocou aqui, que você não pode... a questão é que você não pode modificar o comportamento do outro. Você não pode modificar o comportamento do milionário, mas você pode modificar o seu comportamento. E você pode influenciar outras pessoas próximas a você a modificar o seu comportamento. Então, eu acho que a gente tem que... É uma somatória de mudanças que a gente precisa. Aquelas que são nossas, que mudam a nossa dieta, que mudam o nosso padrão de consumo, elas são difíceis, elas vão exigir algum tipo de sacrifício. Mas elas, se você, além de fazer isso, conseguir multiplicar, fazendo com que outros também tomem essas decisões, por si só isso vai criar uma pressão de mudança e vai ser muito mais positivo do que a gente só se sentir frustrado.
A outra colocação que a Rafaela colocou, assim, quem mais tem investido na diminuição das emissões de CO2 é o setor privado, não são os governos. É o setor privado porque é uma questão de mercado. Não dá mais para eles fazerem só uma lavagem verde e dizer que o produto deles é sustentável. Eles precisam realmente demonstrar isso e há uma contabilidade para isso. E esses investimentos têm sido extremamente positivos. Agora, é o suficiente para a gente inverter ou mudar essa tendência? Não. A gente tem que ir além, a gente tem que pensar em mecanismos de retirar. A tecnologia descrita aqui perdi o nome dele, pelo Lucas, é uma das possibilidades, que é a árvore, né? Então, o compromisso do Brasil junto ao protocolo, ao Acordo de Paris, é restaurar a floresta numa quantidade absurda de hectares, para não ter que mexer em outros setores, que teriam custos, e a restauração seria uma maneira de você fazer isso benéfica tanto para o clima como para a biodiversidade. Então, a gente precisa sair um pouco da caixinha da maneira imediata, quando a gente fala, mas isso, eu não posso fazer nada a respeito disso. A gente pode sim, a gente pode e deve fazer. Eu diria só uma coisa, totalmente de acordo com você, e nós estamos fazendo isso nesse exato momento de resto. Mas o que eu acho que é interessante a gente levar em consideração, e não veja nisso nenhuma... não estou aliviando para o lado das corporações, não. Você sabe muito bem que não é a minha vocação. Mas se nós pegarmos as 10 maiores petroleiras do mundo, 8 são estatais. 8 são estatais. Portanto, nós temos um problema de governança. Não é... A Saudi Aramco, as duas maiores, a Rosneft e a Gazprom, as 3 maiores chinesas, a Petrobras, a Yacimentos Petrolíferos Argentinos, etc., são todas estatais, e, portanto, é um problema de governança, não é um problema de mercado. É uma decisão de governo, é uma decisão de Estado, inclusive, da burocracia de Estado, e não é uma decisão do CEO. É claro que o CEO também, o mercado investiu 5,5 trilhões de dólares, seja na forma de financiamento, seja na forma de subscrição, desde 2016 a 2022. São 5,5 trilhões de dólares, é muito dinheiro. Canalizaram para a indústria fóssil de forma geral. Esse é o mercado. Mas os governos é que estão pedindo esse dinheiro. Certo? Então, você tem todo um sistema de interação em que a gente não pode nem dizer, não, mas são os milionários ou são os governos, são os dois, é o mesmo sistema. É uma estrutura que se chama, no meu entender, chama-se Estado-corporação, porque o Estado passou a se pensar e a agir como uma corporação. E o Estado brasileiro é um exemplo claro disso. Eu não estava pensando nas petrolíferas que vivem da emissão de CO2, eu não estava falando muito mais das indústrias, se a gente pegar a indústria automobilística, se a gente pegar a indústria de bebidas, se a gente pegar indústrias que não tem como o seu meio de vida a produção de algo que vai aumentar a geração de CO2, esses setores têm investido realmente na diminuição da emissão, porque é interessante para eles. Afinal, tem um custo inicial, mas também é interessante para eles. Então, eu acho que há uma perspectiva de que a gente consiga, de fato, fazer mudanças que comecem a fazer diferença. I hope so. Nós já estamos velhinhos, nós não vamos estar aqui para ver isso. Gente, eu mesma levantei a mão aqui e vou me dar a palavra, porque acho que não tem ninguém aqui na fila. Mas, não, relativo a essa questão das árvores, não sei se vocês viram uma iniciativa do Quênia no final do ano passado. Eles declararam o Dia Nacional da Árvore e o objetivo era plantar, naquele dia, 100 milhões de árvores. Eu não sei se eles conseguiram, mas parece que 2 milhões de pessoas se registraram no aplicativo lá para fazer essa plantação. E eles declararam um plano de plantar 15 bilhões de árvores em 10 anos. Só que em alguma das aulas que a gente teve aqui na EME, eu lembro de alguém comentando que plantar um monte de árvore não ia ser
suficiente. Eu não sei se vocês lembram disso, e eu não lembro quem foi que declarou, então eu queria saber se vocês têm alguma informação sobre isso e o que vocês acham. Porque o ideal seria a gente fazer alguma coisa desse tipo aqui, mas a questão é, de fato, quanto isso ajudaria. A palavra está com os dois aí, não comigo. Isso ajuda muito, mas não é o suficiente. Se a gente não tiver outras mudanças, não é o suficiente. A gente realmente precisa cortar nas emissões. Se a gente continuar emitindo dessa maneira, pensando que a vida média, a molécula de CO2 vai ficar 100, 120 anos na atmosfera, não tem como a gente pensar em reverter. Então, acho que esses projetos de restauração, e agora essa história dos créditos de carbono, da maneira como estão sendo comercializados, é altamente positivo. Está no caminho certo, mas não resolve toda a questão, se você não fizer uma sensível diminuição nas emissões. Agora, tem a questão, não sei se a Cristiana quer falar alguma coisa, Cristiana? Não, e eu falando um pouco do lado mais da ecologia, né? Quer dizer, plantar árvores simplesmente sem dizer, né, sem ter um planejamento que tipo de espécie, como que as espécies se complementam funcionalmente, como elas vão atrair outros insetos, animais, né, vertebrados, ciência, né? etc. É muito... Porque eu posso plantar, né, milhões de eucalipto, né, e achar que eu estou contribuindo um tanto. E não é bem assim, né? Você pode estar contribuindo em ter maior estoque de carbono, mas em termos de provisão de serviços ecossistêmicos como um todo, né, não tem tanta diferença. Então, a gente também tem que pensar um pouco além do só plantar árvore, né? Houve uma polêmica, agora não me lembro o nome do fulano, um jovem cientista que falava que lançou o slogan plantar 1 trilhão de árvores. E talvez o Jolie e a Cristiana se lembrem o nome dele, mas aí houve toda uma polêmica. Teoricamente, você tem a palavra restaurar, uma palavra correta. Onde havia floresta, replantar a floresta. Agora, onde nunca houve floresta, você plantar uma floresta talvez não seja producente, certo? Possa ser contraproducente. Que é o caso dos pampas, né? Falar de aflorestamento. É altamente contraproducente. Exatamente. Certo? Então, você vai secar, sabe, tem todo um monte de coisa de aprendiz de feiticeiro, tá certo? Que começa a fazer a coisa sem saber o que tá em jogo. Agora, se a gente restaurasse, de fato, se o Brasil tivesse restaurado o que ele prometeu restaurar em 2016 até 2030, que eram 120 mil quilômetros quadrados, 12 milhões de hectares, aí toda uma discussão, mas o que é esses 12 milhões de hectares? Então, lembra que nós tivemos um professor aqui, aliás, muito simpático, do Rio de Janeiro, vocês que convidaram, que era um especialista disso. Esqueci o nome, tinha um nome francês, esqueci o nome dele. Liscarano, não? Não. Acho que Não. Alguma coisa. Ah, não, o Renatinho, o Zélio. Isso, exatamente. E ele falava de uma coisa que depois eu fiquei pensando sobre aquilo, que você vê que ele fala, existem três ênfases. Você quer que a coisa cresça mais rápido, você quer que seja o mais barato e você quer que seja o que mais enriqueça a biodiversidade. Você tem que encontrar um equilíbrio entre as três coisas. Sinceramente, eu sou um pouco cético sobre o equilíbrio disso, entende? Quer dizer, se você não priorizar a questão do enriquecimento da biodiversidade e o resto você consegue, de uma maneira ou de outra, obter, a minha impressão é que é conversa fora, é conversa mole, tá certo? Ou seja, no fundo, você tá privilegiando o sistema mais barato. E não é exatamente uma iniciativa de governo isso, certo? Eu me lembro que a Dilma, coitada da Dilma, em 2016 perguntaram para ela quanto é que vai custar esses 12 milhões de hectares. Ela falou, sei lá. Não era uma maneira muito informada para um governante
de dizer, de responder essa pergunta, tá certo? Ou seja, teria que ter um cálculo específico sobre isso, qual é o custo. Isso aí provavelmente já existia, inclusive, em 2016. Mas ela foi lá, onde que eu assino aqui, eu assino, tanto faz, porque, de qualquer maneira. Então, há uma ciência disso, né? Agora, essa ciência tem que estar sendo o critério fundamental na restauração florestal, e não vejo que seja essa a Cristiane está falando. Vamos plantar pinos aí, vamos plantar um monte de eucalipto, né? E o governo brasileiro, até onde eu sei, usou a restauração espontânea como elemento para dizer que ele estava restaurando. Isso não é restauração. Nós vamos, mais ao final do curso, nós vamos ter uma aula com o Ricardo Ribeiro Rodrigues sobre restauração. Conheço ele, é muito legal. Eu convidei ele para fazer um seminário e ele foi muito interessante. Ele conhecia bem o estado de São Paulo. Né? Gente, vocês não querem só comentar aqui um comentário que a Cíntia colocou no chat? Ela está dizendo que o agronegócio está introduzindo a ideia de que lavouras de soja têm alta capacidade de captura de carbono e defendem isto para defender a monocultura da soja. Vocês querem... Não vale nem a pena, né, falar, porque é tão bullshit, entendeu? É tão absurdo. E, sabe, isso é coisa daquele Evaristo de Miranda, sei lá o nome dele, é um canalha lá que fica falando qualquer coisa, entende, para ganhar dinheiro. Não merece comentário na universidade. Certo. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui para a Cristiane e para o Jolie. Mas quer falar, Jolie, antes? Não, porque é o seguinte, eu estava querendo fazer uma campanha, promover uma campanha no Unicamp de plantio de árvores. Com quem que eu falo para saber que tipo de árvores a gente deve plantar? Quem desenvolve ou mantém, eu espero que ainda desenvolvia um projeto de plantio, é o Centro Acadêmico da Biologia. Certo. Eles aqui mantém com orientação de alguns professores lá da biologia. Assim, a melhor especialista nisso era a Dionete Santin, lá do Nepam, mas que infelizmente já se aposentou e não sei se continua trabalhando, assim, desaposentou, tirou as coisas da sala dela e foi embora. Então a gente não tem nem contato com ela. Mas ela foi uma das melhores pessoas para fazer esses projetos no Unicamp. Porque uma vez que eu tentei me informar por meio do pessoal da Cameja, me falaram que a prefeitura tinha, sim... o Parque Ecológico, que de fato... Mas não está acontecendo, né? Eu não vejo ela acontecendo na prática, eu não vejo árvores sendo plantadas, então era... Não está acontecendo, Existia um viveiro de mudas, que a Dionete era responsável, inclusive, durante um tempo lá. Tinha muitas mudas. Quem criou aquilo foi o Hermógenes, eu acho, isso, né, Jolie? Sim. Na época do Hermógenes ainda. Conheci o Hermógenes. Mas isso foi desativado há uns 12 anos atrás, esse viveiro de muda, uns 12, 13 anos atrás. Eu lembro que antes de fechar total, eu fui lá, a Dionete também, a gente até pegou umas mudas, porque eles estavam dando, assim, eles queriam que tirasse, acabasse, assim, uma judiação. E é o que eu ia falar, uma outra coisa é o seguinte, que tipo de árvore plantar, não sei o quanto que as pessoas têm ideia que aqui, exatamente na área da Unicamp, é uma área de ecótono de cerrado com Mata Atlântica. A gente tem vegetação de cerrado e vegetação de Mata Atlântica misturada aqui no nosso município, né? Então, tem algumas áreas que é mais árvores de cerrado e outras que é mais árvores de Mata Atlântica. Embora a grande maioria das árvores plantadas na Unicamp, quando começou a Unicamp, por exemplo, a Rua do Nepam, onde eu estou sediada, chama Rua dos Flamboyants, que é uma árvore exótica que não é do Brasil, né? Então, está cheio de árvores exóticas por aí. O Parque Ecológico que o Hermógenes tocava, na verdade, nasceu para reformular o projeto inicial da Unicamp, cuja arborização foi feita por um escritório de arborização que só trabalha com espécies exóticas, porque essas, se você sabe,
exatamente como cultivar, como plantar, o que fazer, qual é o trato que você tem que dar. E o Hermógenes era absolutamente contra isso, e a ideia era que, aos poucos, substituir essas árvores por espécies nativas. Então, começou o viveiro de mudas, que depois se tornou o Parque Ecológico. Atrás existe um arboreto, onde estão plantadas, se eu não me engano, tem 60 ou 70 espécies arbóreas, que poderiam ser fontes de sementes para a produção dessas mudas para arborização, mas a Unicamp achou que era melhor voltar a terceirizar a questão da jardinagem na universidade do que fazer por conta própria, porque é caro, de fato é caro. Mas eu acho que nós estamos na universidade, é também uma excelente oportunidade para pesquisa. E a questão de apostar na biodiversidade, aqui no estado de São Paulo, Luiz, a legislação obriga que a restauração seja feita com pelo menos 80 espécies. E há uma lista das espécies que devem ser utilizadas. Isso é um dos resultados do programa Biota. Quer dizer, quando você tem déficit na reserva legal, você tem que fazer isso. Isso, exatamente. E aí, ao fazer isso, você não pode simplesmente ir lá e plantar tudo de uma espécie só, porque é mais fácil você manejar. Você tem que usar essa diversidade de espécies. Tem um sistema de marcação de matrizes espalhadas pelo estado inteiro. Então, é uma história que tem uma experiência boa de restauração. Mas, ainda assim, a gente encontra alguns problemas. Gente, vou ler outro comentário da Cíntia aqui, que que tinha falado da questão da soja, do discurso do agronegócio sobre a soja ser uma fonte de captura de carbono. Ela diz: eu concordo com o Luiz que o pessoal que está trazendo essa ideia são canalhas mesmo, mas esta ideia está reverberando muito no agronegócio e a pressão está começando a ficar enorme, principalmente em áreas próximas aos CES, como APAs, utilizando-se deste discurso para dizer que estão sim protegendo as áreas das APAs, por exemplo. Não seria o momento de olhar para isto e começar a combater? Porque, principalmente no Mato Grosso, este discurso está fortíssimo e o agronegócio está acabando com o cerrado. Com certeza. Com certeza. Você vê esses resultados positivos que ocorreram na Amazônia e você vê os resultados negativíssimos que estão ocorrendo no Cerrado. O Cerrado é, assim, a zona de sacrifício do agronegócio. Estão detonando completamente isso, e o Pantanal também. Então, e aí vão fazer um monte de coisas, o boi bombeiro, né, que é você pôr um monte de boi lá, porque daí eles comem o capim e não tem incêndio. Sabe, quer dizer, é tudo... É um tiroteio, é um salão, só tem pistoleiros que ficam atirando a esmo, as coisas mais absurdas. Entre os caras aqui de Ricardo, que eram os ministros do meio ambiente. Agora, como combater isso? Precisa combater mesmo, mas a gente parece que não tem muita perna para conseguir rebater, porque eles têm muito dinheiro, eles têm organização, eles são convidados para falar no Congresso Nacional, eles são pagos, o Evaristo de Miranda é pago regiamente para fazer cada conferência, então ele vive disso. E o agro é pop, Luiz. Como? O agro é pop, certo? O agro é pop, certo? Então você tem toda uma coisa, e aí... aquilo que você estava falando, Jolie, que eu concordo, existe uma série de setores econômicos que começam a perceber que é vantajoso para eles terem algum mínimo, por menos, de investimento ou de mudança de atitude. Não é aquilo que nós vemos no agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro está em franca, ele está se precipitando em direção a uma crise de quebras de safra, de perda de produtividade, etc., etc., e continua fazendo do mesmo jeito que sempre fez, se não pior. E aí se vale dos evaristos da vida para criar uma retórica de autojustificação, certo? Não sei o que fazer, mas é uma coisa que embrulha o estômago. Eu tinha mais uma pergunta, mas na verdade era os pontos que você não conseguiu tratar hoje, você vai tratar na próxima aula, é isso, Luiz? Eu vou tratar na próxima aula, mas como eu sempre imagino que eu vou conseguir falar mais do que aquilo que é, então eu não saí nem do primeiro ponto, certo? Então na próxima aula vai ser o segundo ponto. Então, vai ser o aquecimento oceânico, certo? Isso, a gente tem... ao longo da minha vida eu vou fazendo essa aula. A gente tem 10 minutos, então eu queria que você desse um spoiler justamente sobre essa questão
do aumento do nível do mar? Porque você falou que esse é Não, um então, ponto chave que está bem diferente das previsões do IPCC, né? Que é um ponto. Vamos dizer, onde há um contraste mais absolutamente assim, enorme é no degelo, mas no degelo marinho do Ártico, onde o IPCC mostra, no último relatório, não estou falando daqueles primeiros relatórios, no último relatório, o relatório de 2021, ele fala que em cenários de diminuição de emissões, você não tem um Blue Ocean Event, né? Você não tem um gelo... Blue Ocean Event é quando o Ártico tem menos de 1 milhão de quilômetros quadrados no final do verão. Imagina que o Ártico tinha que ter 14 milhões, coisas do gênero, de gelo no inverno, e quando tem menos de 1 milhão. Isso é chamado Blue Ocean Event, né? O evento de um oceano azul. Eles acham que isso não vai... Em primeiro lugar, que na pior das hipóteses para eles seria depois de 2070, e na melhor das hipóteses nem haverá. Ou seja, o gelo ártico permanecerá. E há uma cascata de artigos mostrando que o Blue Ocean Event vai acontecer na década que vem, em qualquer cenário de emissões. Em qualquer cenário de emissões. Então, isso assim, a coisa mais... E a questão da elevação do nível do mar, você está hoje vendo claramente elevação do nível do mar da ordem de entre 4,8 e 5 milímetros por ano. 4,8 e 5 milímetros por ano de elevação. E o IPCC está trabalhando ainda com 2,3, certo? Porque ele não está levando em consideração a aceleração. E essa aceleração é gigantesca. Tem um cara agora chamado não sei o que lá, Alfred Englander é o último nome dele, que sustenta, é um especialista de elevação do nível do mar, um cara que escreveu vários livros sobre isso, trabalha muito, né? E ele sustenta que até agora nós estamos tendo uma dinâmica de elevação exponencial, ou seja, o nível, a taxa de elevação está dobrando a cada 12 anos. Ele fala, eu não estou afirmando que nos próximos 12 anos vai dobrar, eu estou afirmando que até agora tem dobrado a cada 12 anos. Isso é exponencial, certo? E mesmo que ela não seja exponencial no futuro, significa que 5 milímetros por ano, hoje, que nós temos hoje, isso na média global, porque tem lugares que está... E aí você tem um outro elemento que o IPCC não leva em consideração, até onde eu sei, pelo menos, eu tenho procurado ver, mas não acho, é o problema da subsidência. Porque você tem, então, um cálculo você tem um delta que está em subsidência por várias razões, porque tiraram petróleo dali, ou porque fizeram muita represa e, portanto, não está havendo muito sedimento, etc. Tem várias causas disso, e isso, portanto, multiplica. Você tem uma elevação do nível do mar de um lado e, de outro lado, uma subsidência do terreno no delta. E isso está levando a elevações muito, muito maiores. O caso assim, para não ficar em Bangladesh, no Vietnã, que são os mais óbvios, na Itália, em toda aquela região do Vêneto, do Alto Adriático, você tem uma situação em que, efetivamente, se não houvesse já comportas que estão retirando a água do delta do Pó, o delta do Pó está num nível mais baixo que o nível do mar. E essa elevação é muito grande. Então, você pega o grupo do Climate Central, que é o grupo que trabalha muito fortemente contra isso, e fizeram um modelo diferente do modelo da NASA. E o que eles afirmam é o seguinte: se você pegar 6 países asiáticos, China, Vietnã, Tailândia, 6, não me lembro mais, Paquistão, 6 países, nesses 6 países, hoje moram 300 milhões de pessoas em terrenos que serão recorrentemente inundados em 2050, até 2050. Então, os 300 milhões de pessoas que vão estar numa situação de absoluta precariedade daqui a 25 anos, é alguma coisa que o IPCC não trata disso, certo? Não trata disso, nem, sabe? E censurou, efetivamente, censurou o artigo do Jens Hansen. E ele fica pé da vida com isso aí, certo? Dizendo, a ciência, a característica da ciência é aceitar visões alternativas, e vocês não estão aceitando a minha visão alternativa, só que o problema é que o Jens Hansen nunca errou. A visão alternativa é dos outros. Em geral, é o cara que acerta, certo? Então, sabe,
E isso está acontecendo no Ceará, não é? E está acontecendo, o José Marengo mostrou isso, um trabalho publicado com o apoio do FAPESP e tal, mostrou exatamente que você tem até 2050 30 centímetros de aumento em Santos, mostrando que a Ponta da Praia, que é o lugar mais rico de Santos, e o noroeste de Santos, que é o lugar mais pobre do Santos, estará debaixo da água na maré alta ou em ressacas até 2050. O Santos, a cidade é o maior porto do Brasil, blá, blá, sabe? Então, é uma situação muitíssimo mais grave do que nesse aspecto, pelo menos. Agora, o PCC fala um monte de coisa absolutamente up-to-date. Agora, nesse aspecto, ele não está falando mesmo, certo? Certo. Pessoal, bom, acho que a gente pode encerrar, faltam 4 minutos aqui para as 18. E a não ser que alguém tenha mais alguma pergunta, algum comentário, senão a gente encerra por aqui. Então, eu queria agradecer ao Luiz pela aula, excelente. Eu que agradeço. E até a semana que vem, pessoal. Bom final de semana, gente. Obrigado, muito gente. bom estar aqui de volta, viu? Tchau, tchau. Muito bom tê-los de volta, Cristiane e Jolie. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.